Cronograma ideal para o estudo, ele não é engessado, não é complexo e muito menos sem tempo para respirar. E o quanto antes tu entender isso, melhor vai ser para os teus estudos. No vídeo de hoje eu quero tentar quebrar umas ideias equivocadas que alguns de vocês podem ter com relação a montar um cronograma e mostrar uma possibilidade de elaborar um cronograma que funcione para você. Meu nome é Lucas Samuel, estou no terceiro ano de medicina e eu quero te tornar uma pessoa melhor através do estudo e da leitura. Primeiro eu quero dizer que um cronograma ele funciona como um guia para a tua semana, para tu não começar a semana perdido sem saber o que vai estudar e já não gerar uma ansiedade ou tu ficar desorganizado e não saber se vai dar conta de cumprir tudo que precisa. E para isso eu vou dividir o vídeo nesses 5 pontos aqui. Uma coisa que eu percebo quando se fala em cronograma é que muitos pensam que é uma tabela de Excel perfeita ou algum quadrinho bem bonitinho assim organizado com os horários definidos até para ir no banheiro. Essa coisa bem engessada talvez funcione para algumas pessoas que conseguem seguir à risca isso, mas mesmo elas não estão vulneráveis a imprevistos da rotina e ainda assim elas vão ter que se adaptar de alguma maneira. Para tudo que envolve o estudo, não só na parte do cronograma, acho que quanto mais pé no chão você for, melhor vai ser. Tu definitivamente não precisa de algo complexo para estudar, nem para elaborar o teu cronograma que vai te auxiliar nos estudos. Outra coisa é não se apegar em detalhes desnecessários, que é querer fazer esse quadro bem bonitinho, uma tabela perfeita. Eu não acho isso nem um pouco necessário. O que eu fazia era literalmente um arquivo do Good Notes, dividido pelos dias da semana, e eu ia colocando lá as matérias que eu ia precisar estudar ao longo dos dias. Eu acredito que isso toma um tempo fazer dessa maneira, mas é melhor do que tu querer fazer algo muito elaborado, que precisa muita disposição, e eu não vejo muita utilidade, para ser sincero. Um erro que eu percebo também é tu superestimar o que tu consegue fazer. E aí colocar coisas demais nos teus horários, sem deixar uma margem para imprevistos ou até para o descanso. Primeira consequência disso é que se tu deixar ocupado demais, tu já acorda o dia pensando que se tu falhar em qualquer tarefa, ou se qualquer imprevisto surgir, tu já vai atrasar todo o teu dia. Segunda coisa é o desgaste que isso vai te gerar ao longo do ano, porque tu não precisa se privar de fazer as coisas que tu gosta e nem precisa ocupar todo o teu tempo para o estudo. É possível sim você passar sem abrir mão dessas coisas. Basta tu ser organizado e disciplinado. Porque quando eu falo que você vai falhar ou que vão surgir imprevistos, isso não é uma razão para que você vá relaxando demais também e pense, não, isso é comum. Claro que vão acontecer esses imprevistos, mas você vai ter que contornar isso e repor depois essa matéria ou dar um jeito de, em outro horário do dia, tu cumprir aquilo que tu havia estabelecido. E é isso, eu acho que no dia a dia tu tem que estar disciplinado e sempre em mente qual é o teu objetivo no final do ano e o que tu quer alcançar. Se tá assistindo até aqui, deixa um gostei e se inscreve, porque isso é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é útil e para impulsionar para mais pessoas. O último erro seria esse cronograma não ser personalizado. Eu postei um vídeo, eu nem tenho tantos seguidores assim, e muita gente já veio me pedindo ou para eu montar um cronograma para elas, ou para eu disponibilizar o meu cronograma. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas eu acho que tem alguns equívocos com relação a essas duas perguntas ou pedidos. Nesse caso de eu enviar o cronograma, eu sei que muitas vezes a pessoa pode pensar que assim, ah, se ele passou fazendo isso, talvez se eu pegar e eu seguir aquilo, vai dar certo para mim também. Isso não faz tanto sentido assim, porque se eu pedir dos meus amigos como eles organizavam o estudo deles, provavelmente vai ser bem diferente do meu e ainda assim eles passaram, sabe? Então definitivamente não tem uma regra de bolo quanto a isso. O outro ponto é que para eu montar um cronograma para alguém, eu preciso conhecer a pessoa, conhecer a rotina dela, conhecer como é que ela funciona com relação aos estudos, de que ponto ela está partindo. Então, definitivamente não é algo que eu consiga assim fazer com pouquíssimas mensagens, sabe? E isso leva ao segundo ponto, que é o que você precisa saber para montar esse cronograma. E o primeiro ponto é exatamente isso que eu estava falando, que é você se conhecer, tanto na maneira como você funciona no dia a dia para estudar, como de que ponto você está partindo, quais são as suas maiores dificuldades, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de estabelecer o que você vai fazer durante a semana. Porque tem gente que gosta de acordar cedo e já estudar antes de fazer qualquer coisa, ou pelo menos começar esse estudo. Já tem pessoas que não funcionam bem acordando ultra cedo e nem há necessidade delas fazerem isso. Se tu ainda não os conhece nesse ponto de saber em que horários tu funciona melhor, como é que tu estuda melhor, isso aí tu vai ter que testar e vai descobrindo ao longo do processo. Também tem que saber se tu é uma pessoa que procrastina muito, que usa demais o celular, tem que entender todos esses fatores que podem diminuir o tempo que tu está estudando. Outra coisa é assim, principalmente no começo do ano, é entender que talvez você não esteja num ritmo de estudos adequado. E uma coisa que pode ser bom é você começar com uma carga horária menor de estudos e a cada semana ou a cada 2 semanas você ir aumentando esse tempo.
para você entrar no ritmo, que às vezes pode ser muito difícil você começar já com muitas horas, se você não tem a prática, mas o quanto antes buscar evoluir para você ter boas horas de estudo por dia e que elas estejam rendendo bem, né? Porque não adianta também você ficar sentado por muitas e muitas horas, depois de um certo período você já não está mais retendo o assunto, não está conseguindo desenvolver ali o seu estudo. E às vezes pode parecer que eu sou compreensivo demais no que eu falo, de entender que você vai falhar, que você tem que descansar, mas também isso não pode ser uma brecha para você ir, não, eu posso relaxar demais, posso descansar, posso fazer isso, mas tem que lembrar que do outro lado você tem que estar estudando bastante, se dedicando bastante. O ponto aqui é justamente que o cronograma ideal não existe. Ele é mais uma ferramenta que vai te funcionar como um guia geral, tu vai ter uma direção ali, mas tu não sabe qual é o caminho exato que tu vai fazer para chegar até lá. Porque na tua rotina vão ter imprevistos e coisas que tu vai ter que se adaptar, e ainda assim naquele dia tu vai ter que dar um jeito de fazer as coisas que tu precisa. Quero que tu pense em algo que tu faz rotineiramente, como ir na academia, assistir série, encontrar com os amigos, e pensa um pouco sobre isso. Tu não faz essas coisas planejando um monte, como é que tu vai fazer, tu planeja todos os dias do ano que tu vai na academia, em qual horário. Não, isso tu vai adaptando e tu vai fazendo conforme o que der ali. Eu sei que essas são coisas que, se você gosta, é muito mais fácil fazer, porque você gosta, você vai chegar lá e vai fazer. Mas eu quero que você tente transferir um pouco dessa mentalidade para o estudo. Que assim, independente do que vai ter no meu dia, vão acontecer coisas, tu vai ter que arranjar um tempo e encontrar o horário para fazer as obrigações que tu estabeleceu lá no começo da semana. E voltando lá naquela questão da idealização, que é justamente você ter cuidado para você não ter horários fixos demais e sem brecha. Imagina que você colocou um horário à tarde para estudar das 3 às 5 e você está com uma dor de dente, acaba que você tem que ir no dentista, depois você tem que ir ao mercado, e aí aquele horário se perdeu. Imagina que depois disso já tem outro horário e depois mais outro, e você não tem brechas para lidar com esses erros e para jogar aquilo para depois ou para um outro dia da semana. Então são coisas que tu tem que ver, sabe? Eu mesmo deixava o meu sábado e o meu domingo um pouco mais leves. E aí, às vezes no sábado sobrava alguma matéria durante a semana que eu não tinha cumprido e eu usava o sábado para fechar essa lacuna. Por último, é o fato de que esse cronograma ele não vai resolver os teus problemas. Muita gente pode até se sabotar nesse começo de ano, que é ter esse excesso de planejamento. Não, não vou começar a estudar até que eu tenha elaborado o cronograma aqui certinho do ano todo, todas as matérias que eu vou estudar, todos os horários. Isso é uma forma de autossabotagem, porque é muito difícil você fazer isso, ainda mais se for por conta própria. E tem que lembrar que, assim, vão ocorrer falhas. Então, às vezes, você vai perder uma semana toda porque você falhou em horário, e aquilo vai virar uma bola de neve e não tem como consertar porque você colocou coisas demais nesse cronograma. Então, tem que tomar cuidado com isso e começar de uma forma mais leve e planejando idealmente de semana a semana e vendo como é que você vai desenvolvendo o estudo. Fora que também essa busca por não, só vou começar quando eu tiver tudo planejadinho, às vezes é uma forma também de autossabotagem, no sentido de que você não chega lá e simplesmente estuda, sabe? Que é sentar a bunda na cadeira e começar o seu estudo, fazer questões, que é isso sim que vai te levar longe, não o cronograma planejadinho, não sei o quê, que eu acho que nesse ponto eu já quebrei essa ideia de que você vai ter algo super bem elaboradinho, que vai te dar o caminho exato, se tu fizer aquilo, tu vai passar. Não, isso não é garantia, né? E por último, se você não tiver disciplina ou estiver procrastinando demais, nada desse planejamento vai resolver isso. O que você tem que se focar são nas questões principais, que é assim, saber o que você vai estudar e é ter principalmente ter esse tempo que você está sentado ali, focado, estudando de verdade, retendo os conteúdos, fazendo questões, corrigindo, é isso que vai te levar à aprovação. Quanto mais você fizer isso de ficar sentado, estudando, revisando, fazendo questões, e o que você tem que lembrar é aquela máxima para várias áreas da vida, que é fazer o básico que funciona. Que é sentar a bunda na cadeira, estudar as matérias de fato, reter os assuntos, fazer questões e corrigir bem elas, e fazer revisões pontuais. São essas atitudes feitas consistentemente que vão te levar à aprovação lá no final do ano. E é isso, até mais.